Muito bem, estamos mais uma vez ao vivo aqui pela TV Semana com mais uma edição do Semana Esportes para você. Iniciando mais uma semana com muitas informações, como sempre acontece às segundas-feiras, né? Com muitos gols, com muitas análises e com tudo que movimentou mais uma rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol. Uma ênfase especial para Cruzeiro e Atlético, né? Os dois clubes de Minas Gerais. O Cruzeiro vencendo muito bem, por sinal, né? No bom jogo de ontem contra o Palmeiras no Mineirão em Belo Horizonte. O Atlético não venceu, mas também não perdeu. Empatou por 0-0 com Goiás, fora de casa, e se mantém aí na liderança do Campeonato Brasileiro. Tivemos outros jogos importantes, clássico em São Paulo. Tivemos a goleada cachapante do Grêmio sobre o Internacional, dentre outras partidas que foram destaque nesse final de semana do Brasileirão. A gente, claro, traz tudo para você a partir de agora aqui no Semana Esportes. Nessa segunda-feira, iniciando a semana com muitos atrativos para o nosso telespectador. Meu amigo André Salve ainda não chegou, está a caminho aqui dos nossos estúdios, mas o Jorge Mendes Magalhães, grande Jorginho, já está aqui com a gente para participar mais uma vez do nosso programa. Jorginho, vamos lá, mais uma segunda começando, semana cheia de jogos importantes, final de semana também, com muitas partidas marcantes, com gols, enfim, vamos trazer tudo a partir de agora aqui no nosso programa, não é isso? Bom dia, um abraço, Léo Baião, aguardando aqui, né, o André, que daqui a pouco vai estar com a gente aqui, atrasou um pouquinho, mas é isso aí, né, meu galão da massa, né, rapaz, deixou passar a batida, esse empate contra o Goiás, ainda não consegui engolir esse empate, Levia, ajuda a gente aí, garoto, não podemos perder essa oportunidade, mas vamos que vamos, né, não tem nada perdido, a vida é assim mesmo, para atleticano tudo é mais difícil, é mais sofrido, mas vamos lá, né, Lebão? Vamos contar a história do que aconteceu aí nesse final de semana no mundo do esporte. Muito bem, Jorginho. Bom, é o seguinte, vamos então dando sequência aqui ao nosso programa, a este primeiro bloco. Aguarda um pouquinho que o André tá chegando aí, parece que tá um pouco manquitolando aí, né? Com a perna machucada. Faz parte do dia a dia, né? Faz parte, né? Isso é vida de craque? O que é isso? Tá posicionando aqui. Posiciona aí. Que é isso, garoto? Comando figurino? O homem tá manquitolando. Tornozelo detonado. Né? O que é isso aí, André? Primeiramente, bom dia. Explica pro povo aí. Bom dia, Léo Baião. Bom dia. Bom dia, Jorginho Mexidinho. Mais uma Semana Esporte. Mais uma semana começando aqui, né? Com mais um programa Semana Esporte. Mas sabe o que aconteceu, meu amigo Jorginho? Ontem eu não só fiquei ligado na grande vitória do Cruzeiro, como disse o nosso amigo Léo Baião, como também eu quis dar um apoio moral, né? Ao Flamengo do meu amigo Léo Baião, que é o Flamengo do Guerreiro e do Sheik. E após o jogo, Jorginho, tive que guardar o carro no estacionamento, retornando para casa, o que me aconteceu? Caí da ponte. Caí da ponte, entendeu? Em função de ter torcido também pro Flamengo, ter ganhado o jogo lá da Ponte Preta, caí da ponte. E aí, tá resultado aí, ó. Fui para casa de saúde. Tá bem feito, esse curativo não foi você que fez, não, está muito bem feito. Fui para casa de saúde, o que aconteceu? O médico falou o seguinte, ó, se você tivesse passado na ponte antes das 4 horas, a possibilidade era sua de levar 23 pontos. Mas quando você passou depois das 18h30, você ficou só nos 20 pontos mesmo, não tem problema não. Muito tá aí. Bem. Mas vamos que vamos para o Semana no Campo. Tem Copa do Brasil, tem brasileira aí, segura que vai ter volta. Bom, é o seguinte, Avaí e Fluminense, vamos falar da rodada então, né? Dos jogos que movimentaram a rodada do Brasileirão, começando com essa partida de sábado, pela 17ª rodada da competição. O Avaí venceu o Fluminense e o Ronaldinho Gaúcho, né? Ronaldinho Gaúcho é aquela história, né? Tá aí, dá alguns passes, bate uma falta aqui, acolá, bate um escanteio, mas atuar para valer com o rendimento que se espera, a gente não vê. Fato é que, com a presença dele em campo, o Fluminense não conseguiu vencer e o tricolor do Rio de Janeiro perdeu, então, por 1-0 no sabadão para o Avaí, time catarinense. A gente tem um gol aí no ponto, e o gol foi do André Lima, né? Uma disputa de bola, um chute a média distância. O nosso bravo Diego Cavalieri não conseguiu salvar, e no rebote, né, na disputa ali do André com a zaga tricolor, a bola foi morrer na rede. André Lima marcou no início, o Avaí brecou a empolgação do Fluminense e se afastou da zona de rebaixamento da competição. Tivemos também no sábado, né? Esse foi o jogo das 9 da noite do sabadão, a vitória, boa vitória aí do Santos sobre Curitiba, né? 3-0 para o Peixe, né? O André falava na semana passada, quando a gente teve o confronto do Santos com o Flamengo, que o time do Santos era fraco, e eu disse que não concordava. E tivemos uma belíssima atuação aí do Giovani mais uma vez, né, muito bem na partida, e o Ricardo Oliveira, que é artilheiro do Brasileirão, marcando de novo, né, um dos gols foi do Ivan contra, esse aí é do Ricardo, deixa eu ver agora,
Terceiro gol da partida, boa vitória do Santos então, jogando na Vila Belmiro sobre o Coxa, né? Santos vence com facilidade, respira e afunda ainda mais o lanterna Coritiba. O Peixe não encontrou dificuldades para ganhar por 3-0 na Vila e chegar aos 20 pontos na tabela de classificação. Com mais uma derrota, o Coxa permanece na última posição do Campeonato Brasileiro. Na tela para você, alguns lances do empate por 0-0 entre Vasco da Gama e Joinville. O jogo já foi no domingo, né? 11 da manhã, no Maracanã, no Rio de Janeiro. Mais de 40 mil pessoas, né? Aproximadamente 42 mil pessoas foram ao estádio. Excelente público esse horário, né? E o Vasco, mesmo no Dia dos Pais, não presenteou seus papais, né? Os papais vascaínos não foram presenteados, porque o Vasco da Gama não saiu do zero com o Joinville, né? Mas tivemos bons lances, né? O Vasco teve umas chances aí boas, não conseguiu converter em gol. O Joinville, a gente está vendo aí, ó, teve algumas oportunidades também, né? Mas os goleiros foram destaques, os atacantes não souberam aproveitar, e em razão disso o jogo terminou empatado em 0-0. Então, Vasco 0, Joinville 0, o Vasco não melhorou em nada aí a sua posição na tabela de classificação, e em virtude disso segue aí tentando se recuperar na competição. Então, o meu amigo André Chalabi, né, com os pés, ou com o pé, né, devidamente enfaixado, né? Espero que você fique com essa faixa até a Copa do Brasil, né? Porque a probabilidade de você precisar utilizá-la. Mas de Avaí, Fluminense, Santos e Curitiba e Vasco e Joinville, a vitória do Santos e do Avaí, o empate do Vasco com o Joinville, os gols, os lances que a gente acabou de mostrar. O que é que você destaca aqui, André, dessas partidas? Olha, Léo, de forma surpreendente, o Avaí ganhou em cima do Fluminense, né? Do Ronaldinho Gaúcho, de Fred, né? De Cícero e Companhia Limitada. Para mim foi um resultado surpreendente que possibilita até, né, no próximo bloco, depois eu vou falar a respeito disso em relação aos times que estão atrás, poderia ter avançado mais na tabela, mas bela vitória do Avaí, que surpreendeu o Fluminense. O Vasco, tecnicamente falando, embora tenha surgido algumas chances durante o jogo, também jogo técnico fraco, não gostei do que eu vi, tanto por parte do Vasco, principalmente pelo Joinville. E a questão do Santos, Léo Baião, meu querido Léo Baião, eu falei que não é que o Santos é fraco, falei que ele vinha fazendo uma campanha fraca no Brasileiro, agora que ele vem se firmando o pé. E merecida vitória pelo fraco time do Curitiba. E, como se diz o nosso amigo, grande treinador, mas não pode fazer nada porque realmente o plantel é fraco. Que é o Ney Franco que eu estou falando, referente ao Ney Franco, treinador do Curitiba. Curitiba, né? Eu sempre bato nessa tecla aqui que ele se precipitou em aceitar o convite do Coxa. Poderia ter esperado mais um pouco, né? Porque convites não iriam faltar, né? Todo tempo você vê treinador caindo no Campeonato Brasileiro, né? Toda rodada praticamente tem treinador demitido, né? Então era só ter um pouquinho de paciência, né? Você se precipitou, aceitou o convite do Coxa e agora vai lutar até o fim para não cair para a Série B do Brasileirão. Jorginho, você, o que você destaca aí desses jogos que a gente mostrou, os gols dos lances aqui? Olha, o Fluminense, né? Que eu esperava mais do Fluminense, esperava um pouco mais do Ronaldinho Gaúcho, que teve, né? Uma participação até certo ponto discreta nesse jogo contra o Avaí. Mas, em compensação também, o que teve de bom do lado do Fluminense nasceu dos pés do Ronaldinho. Foi algumas jogadas, né, para ser finalizadas, a bola parada, né, uma bola muito boa, uma bola parada, mas o Fluminense sem o Fred, realmente ele fica devendo muito. O Fred ainda é aquele jogador ainda que consegue resolver a questão de gols do Fluminense. Mas é o Campeonato Brasileiro, a gente sempre fala aqui, né? Uma equipe que está em primeiro e a outra que está em último, quando entra em campo, até que termine os 90, né? Elas mostram que tem totais condições de vencer os jogos. Então é o Campeonato Brasileiro. Quanto ao Santos, né? A gente sabe que o Santos vive essa questão financeira, mas sabe que tem uma grande equipe, sim. Não é time para estar aonde está, né? Vem lutando aí com dificuldade para sair da confusão, né? Como diz o Lucha. Mas o Santos está encontrando, sim, sua melhor forma de jogar, está encontrando seu caminho. E por aí o Vasco também já era de ser esperado, montou todo um esquema para o Vasco vencer o Joinville. Tudo o que o Vasco precisava era carimbar esses 3 pontos, né, para dar uma arrancada aí, para ver se sai dessa situação que está. E com toda aquela parafernália toda, o Maracanã incentivando, não conseguiu sair. Não sei não, o Vasco vai ter muitas dificuldades esse ano. E olhe lá, hein? Não quero arriscar aqui a cravar, não, mas tá com um grande caminho aberto para voltar a namorar aí com a dona segundona. Muito bem. Bom, a presença do torcedor vascaíno aí é digna de elogio, né?
Lá no Rio tem sensacional. Tem isso lá no Rio, mesmo os times não estão tão bem, perdendo seus jogos, a torcida chega junto, apoia. Sempre apoia. Comparecido em São Januário, naquele jogo trágico lá daquela goleada contra o Palmeiras, a presença foi muito boa. E ontem foi espetacular, 42 mil pessoas no estádio, às 11 da manhã, no calor que faz no Rio. Né? Parabéns à torcida vascaína, que não é digna de ter um time tão ruim como esse. Né? Vasco, essa torcida maravilhosa, merecia uma torcida, ou melhor, merecia um time muito melhor e passar menos aperto que tem passado na competição. Jorginho, dentro dessa linha que você está colocando aí, da dificuldade do Vasco e da possibilidade de voltar para a Série B, o Vasco ocupa a 19ª posição com 13 pontos. E está aí a 7 pontos, né? Do 16º colocado, que é o Avaí, tem 20. Mas se ele quiser sair, completar 16 pontos e sair, com 16 ele não sai, tá certo. Ele tem que fazer 21 pontos. Ele tem que ultrapassar o 16º, obviamente, para conseguir avançar. Então ele precisa de 13 com mais 8, 21. Ele precisa de 8 pontos para conseguir sair da zona hoje. Quer dizer, é um negócio complicado. São 3 vitórias para ele sair da posição de 19º colocado que ele ocupa, e aí sim para a 16ª posição. O negócio está ficando complicado, tá certo, tem muito jogo ainda, tem o segundo turno todo, 19 jogos, mais 2 jogos aí que restam do primeiro turno, então 21 partidas, mas convenhamos, né? São 13 pontos, partindo da premissa que se precisa de 45, o Vasco precisa de 32, né? Com 13, 45. 32 seriam aí 11 vitórias, né? Então 11 vitórias dos 21 jogos restantes. Mais da metade dos jogos o Vasco precisa vencer em tese para conseguir escapar do rebaixamento para a Série B. E jogando dessa forma com esse time que está aí, né, ainda que tem contratado, tem se reforçado, é difícil imaginar que o Vasco vai vencer 11 dos seus 21 jogos com essa equipe, né? Não sei se vocês têm a mesma opinião. A questão é que nós estamos a 2 rodadas agora e começa o segundo turno. Quando se começa o segundo turno, você não tem tempo mais de reagir, não. Eu penso o contrário, você já entra na regressiva. Aí cada rodada que você não consegue o objetivo, a pressão vai aumentando. E é uma menos, né? Então o Vasco tem que buscar pelo menos aí uns 4 pontos aí, a 6 aí, nessas últimas, ganhar as 2 últimas da rodada aí, para ver se ele entra num segundo turno mais motivado. Porém, ele joga uma fora agora, né, Jorginho? E quanto mais passa, e mais qual o próximo jogo de fora, você sabe, eu não sei. Vamos ver aqui direitinho. Pés de casa e pés de fora, esse negócio de jogar fora. Mas nós estamos aqui analisando, é uma necessidade, né? Nós não estamos apostando, né, na vitória, nós estamos analisando uma necessidade do Vasco. Né? Mas aí Santos e Vasco, no dia 12, na quarta-feira, 9 da noite, na Vila Belmiro. É um jogo muito difícil. A gente acabou de falar aqui agora da ascensão do Santos, né? Então vamos lá, vou pedir os comerciais lá. Vamos no comercial, daqui a pouco a gente volta. Vamos fazer um intervalo, é bom que os vascaínos tomam água e dão uma respirada, né? Aí, babu! E a gente volta já com mais jogos que movimentaram a rodada. Vamos trazer na sequência aqui o empate do Sport Atlético Paranaense, a derrota do Flamengo para Ponte Preta e também o empate entre Chapecoense e Figueirense. E ainda hoje, claro, tudo sobre os mineiros também no Brasileirão, aqui no São Paulo Esporte, que dá um tempo e volta já.